Salve politeístas, Clayson! Ontem o Glenn Greenwald, ele que é jornalista do Intercept Brasil, foi até a Câmara de Deputados, ele participou, ele foi convidado na verdade, aceitou o convite, então participou ali na Câmara de Deputados dentro da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Foi bem interessante, os deputados conversaram com ele mais uma vez deu respostas muito contundentes. E uma dessas respostas mais contundentes foi com a Carla Zambelli. Nós vamos falar desse assunto hoje nesse vídeo. Eu peço para que você dê o joinha, então. Você que já conhece o nosso trabalho, dê o joinha para você não se esquecer. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Precisamos da sua inscrição. O primeiro ponto que chamou mais a atenção das pessoas foi a resposta que o Glenn deu para a Carla. Mas antes da gente chegar até esse ponto, eu quero só explicar para você o que está acontecendo nesses primeiros 6 meses de governo. Nós temos muitos deputados que estão lá em primeiro mandato. Até certo ponto, isso é positivo. Muitas pessoas esperavam isso, essa renovação, e ela de fato esse ano aconteceu. É fato que também tivemos os tradicionais reeleitos e tudo mais, mas uma grande renovação. E um fenômeno muito interessante em relação às últimas eleições. Nestas agora, nós tivemos um número muito grande daqueles que são, digamos, influenciadores digitais. Aqueles que conseguiram, de certa forma, uma grande visibilidade por meio das mídias sociais, seja no Facebook, seja no YouTube ou nas outras redes. E, de fato, nós temos ali políticos que são muito acostumados aos holofotes, mas que ainda são, assim, juvenis, como a gente costuma dizer, quando o assunto é realmente entender esses meandros da Câmara, entender como que as coisas funcionam lá dentro. E aí, muitas vezes, eles acabam confundindo esse ambiente que nós temos nas redes sociais, que apesar de ser muito polarizado, nós temos aqueles que defendem cegamente também, né? Apesar de termos, por um lado, aqueles que são chamados haters, que combatem e tudo mais. Nas mídias sociais, nas redes sociais, a gente tem a possibilidade de angariar um público. Eu, por exemplo, tenho aqui um público, tenho um grupo fixo de pessoas que sempre acompanham o canal e a gente fica até muito feliz por isso. Muito obrigado, porque você está aqui. Muito obrigado. A gente tem um público que nos apoia, que nos acompanha e até certo ponto, vamos colocar isso, tá? Esse público está ainda, até o momento, muito excessivo no lado do que a gente chamaria de direita. Então, houve um recrudescimento, houve um afloramento da direita brasileira. Essa direita, ela tem alguns, digamos assim, alguns vícios. Um deles é a questão do antipetismo. E aí a gente chega em Carla Zambelli, que conseguiu captar esse sentimento antipetista, anti-esquerda, e trouxe isso para o seu discurso de uma maneira claramente estratégica. A gente percebe que a Carla, ela aprendeu a lidar com esse linguajar que agrada muito a extrema-direita, especialmente, parte da direita, que é essa coisa de falar sobre o Lula de forma jocosa, que é falar sobre o PT, até em alguns momentos com uma certa raiva. E tudo isso agrada muito a extrema-direita. Nós temos aqui no nosso país um inimigo comum para a direita, que é o PT e o Lula. Então aqueles que falam essa linguagem são imediatamente aceitos no grupo, já são, digamos assim, do time, e a partir dali já há um grupo já pronto para dar likes, para colocar, para ser inscrito nos canais, para divulgar, para espalhar. Então nós temos uma direita brasileira que aprendeu a usar as mídias sociais. Eu não acho isso um problema, eu não acho isso criminoso, é um direito. Eu não prego aqui que a direita tem que ser exterminada, que nós temos que acabar com a extrema-direita, porque eles são um câncer mundial. As críticas que a gente faz aqui são pontuais, eu tenho inscritos no canal que são direitistas, que são da direita, porque eles querem a crítica também, porque eles não querem se cegar frente a tudo que está acontecendo. Uma forma de você se cegar, então, vamos dizer assim, é você simplesmente aderir a qualquer um que fala mal do Lula ou do PT. Porque isso é uma técnica, isso hoje já é uma estratégia de comunicação
para quem quer audiência rápido, para quem quer ter um público rápido, para quem quer realmente fazer a coisa acontecer em pouco tempo. A gente vê que algumas pessoas já estão com o pé atrás em relação a isso, mas não se esqueça, ainda tem mas muita gente desavisada nessa história toda. A Carla Zambelli, ela vem de um movimento chamado Nas Ruas. Ela teve uma projeção muito grande quando houve o impeachment da Dilma. E até certo ponto o impeachment da Dilma pariu aí uma série de movimentos, todo esse processo do impeachment pariu uma série de movimentos, muitos políticos que estão hoje eleitos começaram a ter a sua projeção com relação ao impeachment. E foram aqueles que naquele momento estavam denunciando, estavam acusando, estavam de todas as formas fazendo o chamado ativismo da extrema-direita. E a Carla nasce dentro desse núcleo do movimento nas ruas e também do ativismo digital. Então a gente vê claramente a facilidade que ela tem com essa, vamos dizer assim, essa forma, essa técnica de lidar com a militância, no caso aqui com os bolsonaristas, com a extrema-direita. A linguagem está muito bem apropriada, mas acontece algo lá na Câmara que muitas vezes passa despercebido das pessoas, mas que os políticos que são mais atentos, especialmente aqueles que têm mais experiência, que entendem mais como que as coisas funcionam lá, eles estão percebendo que estes fenômenos, digamos assim, midiáticos, esses fenômenos digitais, eles têm muita dificuldade em fazer um trabalho interno lá na Câmara, que seria o trabalho de um deputado. Eles têm muita dificuldade em transitar ali dentro, por terem grupos específicos voltados para eles têm essa questão do culto à personalidade, então eles entram lá com um salto, olha aqui, ó. Vou tirar pra fora do vídeo. Olha o tamanho do salto. Desse tamanho aqui, entendeu? E eles, na verdade, têm essa dificuldade em lidar com as questões lá da Câmara, que o Congresso, meu amigo, é um local para você usar, acima de tudo, a diplomacia. Você vai precisar pegar a assinatura de outros deputados para que você possa entrar com seus projetos. Você precisa conversar, você precisa fazer o que a gente chama de articulação política. Isso não é necessariamente desonesto, como estão colocando, quando as pessoas estão estigmatizando isso com velha política. Ah, mas a velha política é um desastre, as coisas... Não, isso não deve ser criminalizado, porque é assim que funciona a política em uma democracia. Você tem realmente que juntar os seus pares. E você tem, de alguma forma, que articular. E a articulação, ela não se dá somente com seus pares, com aqueles que são do seu partido, ou do seu grupo, ou mesmo até da sua própria ideologia. Para articular politicamente, você precisa conversar. É a arte da política. E ali... na Câmara, esses que são fenômenos de mídia, eles têm uma enorme dificuldade nesse ponto. Eles querem ter voz, mas aí, evidentemente, essa veemência toda das mídias sociais não cabe lá dentro. A gente vê quase todos eles que são fenômenos midiáticos tiveram problema. Desde o Mamãe Falei, lá na Câmara de Deputados de São Paulo, até, nesse caso aqui, especificamente, a Carla Zambelli, que foi lá colocar... um certo desaforo para o Glenn Greenwald e ouviu bastante. E situações como esta tendem a se multiplicar aí nos próximos meses, até eu acredito nos próximos 2 primeiros anos, onde muitos vão patinar, onde muitos, especialmente os governistas, vão tomar bolada nas costas. A gente viu aí o Bolsonaro recuando, tentando refazer o seu decreto, né? Catar os cacos para tentar remendar. É muito difícil. Ele não vai conseguir entrar com o decreto tão facilmente lá no Congresso. O próprio Rodrigo Maia já deixou claro isso. É sim um jogo de interesses e a gente sabe que para lidar com tudo isso é necessário tato, muita sensibilidade, conhecimento e experiência política.
coisa que a gente percebe que não está acontecendo com nenhum deles. Eu citei o exemplo do Mamãe Falei, mas a Joyce Hasselman já teve problemas graves lá dentro, exatamente em função da dificuldade de articulação e ao mesmo tempo dessa instantaneidade das mídias sociais, que você já tem a aprovação imediata de tudo que você faz, então você muitas vezes é bajulado, especialmente se você é hoje realmente uma voz da direita, da extrema direita, vão te defender a qualquer custo, mas lá dentro do Congresso é diferente. A gente viu que eles chamaram o Glenn e quase nenhum do PSL foi lá. Eles viram que ia dar um holofote gigantesco pro Glenn. E todo momento em que o Glenn falava a respeito do que ele estava fazendo, do trabalho dele, ele era, assim, veemente. Ele deixou claro as questões de corrupção. Ele disse, olha, um juiz que tem um aliado político e não quer expor esse aliado político por conta de não querer melindrar esse aliado, isso é corrupção, e é corrupção. Naquele momento em que eles mandaram aquelas ações que estavam prescritas, haviam ações que poderiam ainda estar sendo de alguma forma atendidas, de alguma forma poderiam estar sendo levadas adiante pelos juristas que estavam lá, pelos promotores, por todo mundo. Então realmente ficou uma situação muito constrangedora, ficou muito feio. O Glenn inclusive fala claramente, olha, o Sérgio Moro, ele fingia julgar as acusações que ele mesmo construía. O Sérgio Moro construía as acusações e fingia estar julgando aquilo. Isso foi provado. Então, assim, a relação, o Glenn inclusive deixou claro isso, uma relação de subserviência com o Moro em relação ao Deltan, né? O Deltan Dallagnol era um serviçal do Moro, ele que deveria ser o coordenador dos promotores da Lava Jato, na verdade era apenas mais um funcionário ali raso do Moro. O Moro era realmente quem coordenava, o Moro realmente era aquele que era o tutor intelectual de tudo aquilo, e tudo isso foi exposto até agora, porque ainda tem muito mais coisas a serem expostas. A gente viu lá o deputado Medeiros e alguns outros deputados fazendo alusões com relação à sexualidade do Glenn, com relação ao fato dele ser homossexual. As pessoas querem atacar o Intercept, atacar o Glenn e esquecem do conteúdo que está acontecendo. E a resposta para a Zambelli foi exatamente isso. Fala, olha, a Zambelli, por que você não coloca agora aqui os áudios? Por que você não coloca aqui, não divulga aqui nesse momento os áudios? Desafio o Glenn a tocar o áudio aqui agora. Então, nós começamos a reportar há 2 semanas atrás. Áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto jornalisticamente, com responsabilidade para publicar, e acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso. Vamos dar sequência à nossa audiência pública. Ele disse isso para ela. Você vai se arrepender. E o que significa é que a cada dia que passa as coisas estão se aprofundando e nós teremos bombas e mais bombas a vir por aí. Enquanto isso, nós temos, como estamos vendo aqui, os deputados, especialmente os deputados governistas, completamente despreparados, recebendo tocos como esse da Carla Zambelli, que foi um toco gigantesco, que a gente sabe que eles não sabem o que estão fazendo, estão perdidos realmente naquela situação toda. Bom, e você, o que você acha a respeito de tudo isso? Eu estou deixando aqui na descrição o vídeo completo. São quase 4 horas do Glenn Greenwald na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Se você quiser dar uma olhada, tá aqui na descrição, tá bom? E olha, peço para que você veja esse vídeo. É um vídeo muito legal. Ele é um vídeo especial do YouTube para você. Veja esse vídeo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dê o joinha e a gente se encontra. Você sabe, tem vídeos quase todos os dias aqui. Grande abraço.